Quando você tem 61 milhões de adultos, num país de 210 milhões de habitantes, temos cerca de 130 milhões de adultos. Se você junta esses adultos mais a sua família, você está falando em mais da metade da população brasileira que está atolada em dívida. O superendividado não tem cara, cor, idade, não, pode ser qualquer um de nós. Eu diria que há alguns privilégios que eu tenho enquanto classe média é um tipo de acesso ao sistema bancário e financeiro. Né? Quer dizer, e um acesso que pode me fazer vulnerável a esse sistema, como aliás já me fez. E quando a pessoa se superendivida, ela perde totalmente a dignidade. Eu estou saindo da economia, eu deixo de ser um consumidor. Bom, meu nome é Rubens, eu sou um professor universitário de uma instituição pública. Dou aulas há 42 anos. Estou na universidade fazendo pesquisa há 35 anos. E que hoje continuo trabalhando, continuo orientando alunos, fazendo pesquisas. E eu sinto o seguinte, à medida que eu fui ganhando mais, né, eu também começava a receber mais ofertas dos bancos e do sistema financeiro. O estudo sobre superendividamento, o IDEC já acompanha com mais regularidade há 10 anos, né? A pesquisa mais recente aponta que 60% dos consumidores têm dificuldade em renegociar suas dívidas, seja por dificuldade de acesso aos bancos, por não trazer atraso nas suas contas, ou por receber propostas que estão muito acima da sua capacidade de pagamento. E nós recebemos um associado que veio pedindo uma ajuda, porque estava com um processo. No primeiro momento ele foi atendido pela nossa área de relacionamento, a assessora trouxe, como seria sempre o que nós fazemos, né? Dar apenas uma orientação e encaminhá-lo para os órgãos que têm, de fato, competência para fazer essa assistência. Porém, o caso desse associado nos chamou muita atenção pelo tamanho do endividamento que ele possui e pelo perfil, né, socioeconômico que ele apresenta. Então, por ser uma pessoa muito qualificada, com uma renda muito acima da média da população brasileira, nós assumimos esse processo, ao analisar toda a história dele, como um estudo de caso. Ele possui 120% da renda dele totalmente comprometida com operações de crédito em apenas 4 bancos. O alarme já estava acendendo há muito tempo, mas a coisa acontecia do tipo assim, eu preciso arranjar uma solução e ir a algum órgão e procurar alguma ajuda, e aí olhando um pouco pela internet, né? Quer dizer, essas questões. O que eu sinto é que esses empréstimos, eles foram, num determinado momento, sendo trocados por outros empréstimos, né? Quer dizer,
em que o próprio banco dizia assim, olha, agora baixou a taxa de juros, então vamos pegar, você pega um troco, você paga o cartão de crédito, o cheque especial, né? E, de repente, aí passando mais um tempo, isso começou a ocorrer numa velocidade muito maior. Então, primeiro tem esse apelo mais ou menos intenso, que vai estar na ideia de produzir desejo ou efetivamente criar uma necessidade. E aí o crédito vem como uma ferramenta para permitir que você possa realizar, satisfazer a necessidade e o desejo. E aí então tem a publicidade, tem o oferecimento, a oferta do crédito. Então, a oferta do produto ou do serviço e a oferta do crédito também como produto ou serviço. Você tem hoje um sistema extremamente concentrado na oferta do crédito, a publicidade é extensa, é agressiva, ela é constante. E aí a responsabilidade dessas empresas, dessas indústrias, por esses desejos ou necessidades que criam e pela essa facilidade que permitem, né? Então essa coisa está muito encadeada. A primeira leitura que nós fizemos nossa, é uma pessoa que tem descontrole financeiro, né? Foi a primeira, é um consumista. Então, nós trouxemos ele para dentro, fizemos uma análise das contas pessoais dele, todas as contas pessoais. E identificamos que ele é um usuário assim, ideal para o sistema bancário. Ele paga tarifas, ele paga seguro de residência, ele paga seguro de vida, ele paga seguro de proteção às operações de crédito, ele paga título de capitalização, ou seja, ele não tem investimento, mas ele paga todos os produtos que um banco oferece. E, de alguma forma, eu fui sendo tratado como o tal do cliente VIP. Eu nunca bati na porta dos bancos. As ligações do gerente passaram a ser semanais, às vezes 2, 3 vezes por semana. Por que em nenhum momento anterior a esse quadro, a situação dele não foi questionada? E ainda dentro dessa história, desse processo todo, os bancos continuaram ofertando crédito. Assim, ele tem crédito, ele recebeu cartão de crédito, ele recebeu proposta de aumentar o limite do cheque especial para ter mais espaço. Quer dizer, nunca se falou, quer dizer, eu não sei, eu acho que deve ter um treinamento, inclusive dessa nova geração de gerentes, para não falar em riscos, não falar em coisas negativas. O gerente de crédito, ele tem um bônus, que vai depender de quanto ele conseguiu empurrar, né, de um conjunto dos penduricalhos, um seguro aqui, outra coisa. Certo? O processo decisório interno do banco, em que você tem um gerente sorridente, mas que te ferra, né, não é por maldade do gerente, mas por causa do sistema. Ele sempre conseguiu fazer esses ajustes e conseguir pagar. Porque, de fato, não podemos dizer que não. Ele fez isso por 3 anos, quase 3 anos e meio. Então, realmente, ele fez um processo de manter a sua vida sem gerar inadimplência, mas isso não quer dizer que ele teve qualidade de vida financeira. Na verdade, ele não teve nenhuma. Porque ele transferiu a renda dele
ele deixou de ser um consumidor, porque ele passou a ser um consumidor de crédito. A realidade de boa parte dos consumidores. Ao você manter linhas de crédito constantes, sem objetivo, por que eu estou tomando crédito? Qual é a finalidade desse crédito? E eu estou transferindo isso para o sistema, eu estou saindo do ambiente, eu estou saindo da economia, eu deixo de ser um consumidor. E dentro desse histórico que ele relatou, é que ele não estava conseguindo conversar com os bancos para continuar renegociando suas dívidas. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rubens Ador e eu estou ligando nesse canal porque eu já tentei ligar para a gerente da conta Para empréstimos e financiamentos. 2. Para correntista pessoa física. 3. Para negociações gerada limpa nome. O motivo do meu contato é que eu estou querendo renegociar Até que para empréstimos e entendi. Realmente a gente não vai conseguir estar renegociando por aqui por conta disso. Porque como a conta está em dia, eu não tenho como passar uma tribulação para o senhor, sendo que não tem nenhum valor em atraso. O crédito, ele é bom economicamente, para a economia de um país, assim. Mas não na forma como ele vem sendo usado no Brasil. As pessoas tomam crédito para integrar renda, para pagar as contas do dia a dia. Existe uma relação muito particular entre crédito consignado, concessão de crédito consignado e a transformação dos empréstimos em forma automática de pagamento, com débito em conta e tal, com o fenômeno do superendividamento. Afirmo isso sem a mínima dúvida. E também afirmo que a negação por parte dos bancos de negociar contratos em dia, ou seja, a pessoa está vendo que não vai conseguir pagar, bate na porta do banco, fala assim, olha só, estou estrangulado, mês que vem eu não consigo mais pagar. Também turbinou o fenômeno do superendividamento. Que a pessoa não pode inadimplir são os mais graves. Consignado, empréstimos com débito em conta. Porque a pessoa não pode não pagar. O cobertor está curto, eu vou pagar primeiro isso, pagar primeiro aquilo para me reorganizar. Olha, não interessa aos bancos ter consumidores superendividados. E é por isso que o setor tem desenvolvido uma série de ações voltadas a esse tema. Há uma série de medidas em discussão que vão aperfeiçoar o cadastro positivo. Ele pode ajudar o consumidor de várias formas. A primeira é a medida em que se conhece mais o consumidor, se conhece mais o seu endividamento e o seu grau de pagamento, pode-se ter taxas mais benéficas a esse consumidor. Já existe o cadastro negativo, que vem a ser quando uma pessoa atrasa uma dívida, deixa de pagar, seu nome vai para esse banco de dados chamado cadastro negativo. Veio a proposta do governo de vamos criar o cadastro positivo, o cadastro dos bons pagadores, onde as pessoas vão ser avaliadas pelo histórico, o seu histórico de crédito e vão ter uma melhor oferta de taxa de juros. E se eu tenho algumas situações mais estruturais que levam o sujeito a ser um mau cliente, ou seja, se eu tenho algum tipo de articulação de sobrecarga que vai fazer com que esse sujeito tendencialmente pegue o empréstimo e não consiga pagá-lo de maneira adequada, ele vai estar sempre no cadastro de mau pagador e nunca no de bom pagador, portanto o cadastro positivo não vai ser uma solução para ele. O Rubens ele aderiu ao cadastro positivo em 2013. Mas ele está dentro dessas condições, ele está lá no cadastro positivo, em tese todos os bancos tinham acesso à sua ficha e de qualquer maneira ele foi super endividado com taxas de juros baixas. Eu recebo economistas internacionais, para já eu tenho que mostrar documentos dos bancos, porque não acreditam que um banco possa cobrar 485% sobre o rotativo do cartão. Porque,
Há indignações nos Estados Unidos porque chegou a 16% em certos casos ao ano. E esse processo dele, a gente passou a acompanhar também fisicamente, ou seja, nós fomos às agências bancárias onde ele possui a conta, apresentamos o histórico, falamos sobre a importância de haver um meio para renegociar a dívida, porque ele já não tinha mais condições e mesmo assim cada banco olhou inflexivelmente. As alternativas eram sempre revertidas na forma de mais créditos, mais créditos, mais créditos. Então, na realidade, o sistema financeiro se tornou uma forma dominante de extração do excedente das pessoas, da capacidade de compra das famílias, igualando ou superando o que se extrai das pessoas através da exploração salarial, da redução do salário, da redução de direitos. Ou seja, nós vivemos uma política de permanência das pessoas no mundo do crédito. Quando você onera muito as famílias com juros, você vai gradualmente reduzindo a capacidade de compra dessas famílias. Os crediários não só não vão apresentar os juros ao ano, vão apresentar ao mês, não é? Como vão apresentar uma prestação que, aspas, cabe no bolso. Mas assim, no Brasil em especial, por conta da taxa de juros, que é muito elevada dos produtos, uma ou duas decisões financeiras erradas, a pessoa já está quase super endividada. Hoje você tem Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, você tem 85% do mercado de ativos no país. Como é que os bancos organizaram um sistema tão surrealista de juros tão elevados? O raciocínio é muito simples, porque já estudamos isso para inúmeros setores que praticam sobrepreços. Nesse caso aqui, o sobrepreço é o juro, né? É cartel. Então, nós temos uma escadinha. Taxas de juros maiores endividam as famílias, travam a sua capacidade de consumo, 61 milhões de adultos, o grosso da população, o que trava a capacidade de atividade das empresas, o que trava dinheiro que vai para o Estado, o que gera um déficit do Estado e reduz a capacidade do Estado fornecer a outra parte do bem-estar das famílias, que é o que a gente chama de salário indireto, que é a escola gratuita, o SUS, enfim, um conjunto de direitos que nos países que funcionam são universais e gratuitos, porque isso é investimento nas pessoas. A minha última tentativa de resolver, né, quer dizer, o volume de empréstimo sobre empréstimo, empréstimo sobre empréstimo foi, então era vantajoso colocar, fazer aquele empréstimo com garantia de imóvel, né, quer dizer, e eu estou pagando. O próprio banco oferece para ele pagar o próprio banco uma modalidade de empréstimo que conseguiria tomar o único bem de família que ele tem. Ao passo que, se ele conseguisse ficar inadimplente naqueles outros créditos
que não tem o condão de penhorar um bem de família, ele ficaria inadimplente e ponto. E morando na sua casa. E o banco oferece para ele resolver o problema com o próprio banco, uma modalidade de crédito que toma a casa dele. Má fé no mínimo, né? A gente não tem um órgão que regule a relação entre o fornecedor do crédito e o consumidor final. Não temos hoje uma lei que possa acolher o consumidor para tratar o superendividamento. O que nós temos hoje é muito distante ainda de um tratamento que vai trazer a estas famílias endividadas a possibilidade de sair desse ciclo. Política pública para reduzir superendividamento é o regulador, né, passar a penalizar os bancos que emprestam de forma irresponsável, trazer resoluções orientadoras da concessão responsável do crédito, não só punir, mas também orientar. Isso passa por autorregulação, isso passa por debate político, por debate de instituições preocupadas com os consumidores, de envolvimento de instituições preocupadas com o sistema financeiro, da academia, isso passa pelo judiciário, pelo legislativo, pelo executivo. Tem momentos que desse processo todo você vai se desesperando, né? Quer dizer, para mim a coisa muito assim, é o sono noturno, acho que a gente sente muito assim, quer dizer, e à noite que você começa a pensar, bom, e se acontecer tal coisa, e não sei o quê, e se me mandarem uma carta, se isso e aquilo, o que eu faço, né? Eu não gostaria de abrir mão desse espaço. Cada objeto tem um pouco de história, um pouco de daquilo que marca um pouco, né, quer dizer, a nossa trajetória de vida, né?